Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre governança corporativa. E para tal, trouxemos aqui no estúdio uma especialista neste tema. Me refiro a Sandra Guerra, que é conselheira de administração, fundadora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Sandra Guerra, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. É um prazer estar com você, Milton, e com seus ouvintes e aqueles que nos acompanham pelas mídias. E quando eu me referi a Sandra Guerra, sendo uma especialista nesse tema, assim, há pelo menos 22 anos dedicada ao assunto, e também autora deste livro que eu tenho em mãos, A Caixa Preta da Governança, para todos aqueles que precisam entender como o comportamento impacta as salas do Conselho, livro este publicado pela Best Business, e que será, evidentemente, tema aqui da nossa conversa, ou guia da nossa conversa. Sandra Guerra, o que é este conceito de governança corporativa? Do que estamos falando? Nós estamos falando de um sistema pelo qual as empresas são governadas, ou seja, um sistema pelo qual as empresas são dirigidas com o intuito de criação de valor para todas as suas partes interessadas, aquele termo em inglês, stakeholders. Mas para fazer isso, o sistema considera um conjunto de práticas que são baseadas em princípios. Que princípios são esses? O princípio da transparência, o princípio da equidade, aí eu estou me referindo à justiça no tratamento de todas essas partes interessadas, um princípio da prestação de contas, que na verdade é a tradução de um termo em inglês, accountability, ou seja, não é mostrar as contas, mas sim ser responsável pela delegação que recebe e agir de forma responsável por todas as suas atribuições. E, por último, a responsabilidade corporativa, que se refere à questão da sustentabilidade, porque deve considerar a organização os aspectos ambientais e sociais em todas as decisões que toma e em toda a sua atividade. Então, são estes 4 princípios que orientam as práticas desse sistema de governança de uma organização e que tem como propósito criar valor no longo prazo. A governança corporativa, ela se aplica em que tipos de empresas? A todas as empresas. Naturalmente, quando você tem uma grande organização, o sistema de governança é mais sofisticado, é mais complexo, envolve órgãos de administração, diferentemente de uma pequena empresa. Mas você tem uma microempresa, de alguma forma ela é governada. De alguma forma essa microempresa vai contratar um fornecedor. E ela pode ser, vamos aplicar aí o princípio de equidade, ela pode ser ou não equânime no tratamento de fornecedores. Quando ela pede, por exemplo, 3 propostas dos seus fornecedores e julga e analisa de forma, vamos dizer, objetiva e equilibrada, sem priorizar nenhum dos fornecedores por qualquer motivação, outra, que seja talvez um parentesco, uma amizade, ele está tratando de forma justa aqueles 3 fornecedores. Então, os princípios da governança se aplicam a qualquer organização. E o que eu começo a perceber é que talvez muitas vezes o dono de uma pequena empresa está aplicando ou desenvolve governança corporativa sem sequer ter ideia, mas seguindo esses princípios, sendo transparente nas relações, tendo equidade, responsabilidade corporativa, trabalhar com a ideia da prestação de contas ou accountability, ele está desenvolvendo um trabalho de governança dentro da sua empresa. Isso, Milton. Todas as empresas são governadas. Elas podem ser bem ou mal governadas. Então, quando a gente fala de governança corporativa, a gente está falando das boas práticas de governança corporativa. Então, uma empresa que adota transparência, por exemplo, num conceito de meritocracia com todos os seus funcionários, está adotando uma prática que está, vamos dizer, ela parte de um princípio da boa governança. Então, todas as empresas são governadas, elas podem ser bem ou mal governadas. Então, para ter uma governança corporativa, eu não preciso ter na minha empresa um conselho de administração? Não, não necessariamente, particularmente se você tem uma empresa muito pequena. Porém, mesmo uma empresa de porte médio ou pequeno, dependendo do contexto que ela atua, um conselho de administração torna suas decisões mais seguras e mais robustas. Por quê? Separa os papéis. Quando você tem um executivo,
o gerente geral, um diretor-presidente tomando as iniciativas, e você tem um conselho que não só supervisiona este executivo, como ao mesmo tempo desafia o pensamento que ele traz, você faz com que o processo de decisão fique mais robusto. A decisão colegiada, não há nada que substitua a decisão colegiada do ponto de vista dela ser mais robusta. Ela tem uma série de limitações, mas ainda não se inventou nada melhor do que isso. Quais são as empresas ou quais são as características das empresas que já formam os seus conselhos de administração, que levam em consideração esta necessidade? Olha, por um requisito legal, todas as empresas que têm suas ações negociadas em bolsa de valores, elas precisam ter um conselho de administração. Todas as empresas que são uma sociedade anônima, empresas que atuam, por exemplo, em concessões, devem ter um conselho de administração, mas, Milton, você vai se surpreender com a quantidade muito grande hoje de empresas que não está nenhuma dessas duas categorias e tem conselho de administração, em particular as empresas familiares, porque ao longo do caminho as empresas foram percebendo que o conselho de administração é uma ferramenta muito interessante para mitigar alguns aspectos, vamos dizer, que podem ser mais delicados e preocupantes numa empresa familiar. A empresa familiar tem fatores muito positivos e várias pesquisas mostram que ela é mais competitiva até do que a empresa não familiar. Porém, há fatores que elas são mais vulneráveis. Na questão, por exemplo, da sucessão e da meritocracia, então, o lado familiar pode prevalecer em relação a um julgamento mais objetivo de quem deve ser o próximo diretor-presidente. Então, neste contexto, um conselho de administração, com a presença de conselheiros independentes não ligados à família, pode mitigar esses riscos. Então, mais e mais eu vejo empresas médias, empresas familiares, adotando o conselho de administração como uma boa prática, pensando na resolução de conflitos de interesses, em mitigar riscos de atitudes equivocadas que externos, num colegiado, podem fazer melhor. E eu fico pensando que empresas com esta característica, empresas familiares, correm o grande risco, ao não ter, por exemplo, um conselho de administração, de passarem a atuar apenas com a governança familiar e não com a governança corporativa. Exatamente. Porque numa empresa familiar, o almoço de domingo é, de certa forma, uma instância de decisão da empresa. É um conselho à parte. É na macarronada do domingo, numa família italiana, ou qualquer outra, ou qualquer outro cardápio, dependendo da origem da família, se toma decisões, muitas vezes se toma mais decisão do que da segunda a sexta, né? E aí, práticas de governança podem ajudar a separar essas questões. O livro, como você sabe, se ocupa dos fatores humanos envolvidos na governança corporativa. E no âmbito familiar, esses fatores humanos são ainda mais realçados. Portanto, é mais relevante ainda a questão da governança ajudar a criar valor numa situação como essa. Me permita trazer aqui a pergunta do Márcio Del. Ele que está nos acompanhando pelo Facebook, ele quer saber o seguinte: governança versus corrupção. Seria um fator limitante desta prática tão comum hoje em dia? Sem dúvida nenhuma. Uma empresa bem governada, ela tem mecanismos claros e precisos de evitar que qualquer atividade da empresa seja feita à revelia, ao arrepio de uma conduta ética, né? E eu estou falando não apenas a empresa vai ter um código de conduta, por exemplo, que é o básico, né, é o princípio, é o começo de tudo, mas ela tem mecanismos de controle e de acompanhamento. Quando ela tem um conselho de administração, essa empresa, ele deve cotidianamente olhar como que esse código está sendo aplicado. Você tem mecanismos, por exemplo, como um canal de denúncias independente fora da empresa, onde qualquer pessoa pode fazer a denúncia de forma anônima. Então, essa é certamente uma prática que está embutida no contexto de governança e que pode prevenir a corrupção quando é adotado para valer, não para parecer ser. Até porque, como você disse, algumas empresas precisam, até por lei, terem os seus conselhos, dentro das características às quais você se referiu. E muitas vezes você só está lá para cumprir uma lei,
com aquele conselho e ele não assume a sua responsabilidade. Isso que a gente tem chamado, e a literatura acadêmica inclusive, de conselhos de papel. De papel porque eles cumprem o papel de fazer numa ata uma reunião que existiu só no papel e não de fato, né? É um equívoco. Toda vez que se adota prática de governança apenas para cumprir requisitos legais ou requisitos de alguém que me fornece capital, como um banco, por exemplo, que, hoje governança impacta nas taxas que você vai conseguir um empréstimo no banco. Por quê? Porque uma boa governança reduz as incertezas que eu, fornecedor de crédito, tenho. Então, eu posso te aplicar uma taxa menor, eu posso te dar uma condição de prazo melhor, porque você oferece menos risco. Boa governança diminui o risco. Por quê? Aumenta a certeza, aumenta a confiança. Agora, como que as instituições medem isso para saber se esta empresa tem realmente uma boa governança? Há parâmetros para isso? Sem dúvida nenhuma. Primeiro ela vai ver, a sua empresa é auditada. Ela é auditada por uma auditoria independente crível, conhecida, né, com reputação no mercado. As funções de quem cuida de finanças com a função do gerente geral ou presidente são separadas, ou seja, eu tenho um conselho de administração, quando tem um tamanho de empresa tal, existe um código de conduta, são todos elementos que passam indicadores externos de que aquela empresa pode ser melhor governada. Eles não são elementos garantidores, porque se você for lá para os anos 2000, teve uma crise corporativa, dos escândalos corporativos da Enron, que ficou muito famosa. Quando você olhava de fora, ela tinha todos os elementos muito bons de governança. De fora ela parecia perfeita, e do dia para a noite ela se mostrou uma empresa totalmente má governada, e resultou no que resultou. Então, há indicadores que parecem ser boa governança, mas não são de verdade. Você precisa, de fato, olhar mais de perto. Mas, de qualquer forma, as fontes de crédito, e mesmo quem compra ações de uma empresa, ela vai olhar estes elementos, né? Ela vai olhar como existe uma auditoria, existe controles, existe um conselho de administração, a função do diretor-presidente é separada do presidente do conselho, né? Como é composto esse conselho de administração? Tem diversidade suficiente? Tem independentes o suficiente? Que, independente como eu, que vai estar olhando para a empresa e vai estar olhando aquelas contas, sem ser beneficiário de qualquer benefício que é chamado benefício privado de controle, né? Então, se eu sou dona da empresa, a empresa tem um helicóptero, por exemplo, eu posso usar o helicóptero para ir para a praia no final de semana. Ora, você é investidor na minha empresa, você comprou uma ação, você é dono lá de um parafuso do helicóptero. Você fala, ora, por que você está usando o meu helicóptero para o seu uso privado? Por isso que se chama benefício privado de controle. Né? Então, eu estou expropriando você, que tem uma ação da minha companhia, a usar um bem da companhia para um benefício próprio. Voltando ali ao conceito de governança corporativa, quem é que faz a governança corporativa dentro da empresa? É o dono da empresa, o CEO? Olha, a governança é feita por todos e cada um, mas ela é muito dependente do tom que vem da liderança. Em inglês se usa a expressão tone at the top, né? Mas é o tom que vem da liderança da empresa. Então, se você não tem um direcionador que vem de cima, este tom que é dado da organização, dos donos, do conselho de administração, do diretor-presidente, é muito pouco provável que a sua governança seja consistente. Muitas vezes a gente observa gestores, diretores fazendo um esforço enorme de adotar, vamos dizer, um modelo para ter mecanismos para controlar o código de conduta, as práticas que são adotadas, mas aí no minuto seguinte o funcionário vê o presidente da empresa fazendo uma coisa absolutamente em dissonância com aquilo. Então ele mesmo passa a adotar o código de uma forma, o dono da empresa faz isso, por que eu vou ter uma atitude diferente? Isso nos remete ao subtítulo do livro A Caixa Preta da Governança, do qual você é autora. Porque você fala aqui, como o comportamento impacta as salas do conselho. Estão relacionados, isso está relacionado ao que você acabou de nos falar. Sem dúvida. Primeiro, assim, por que caixa preta? Quem começou a chamar conselho de caixa preta foram os acadêmicos que estudavam o conselho, porque é difícil de você ver o conselho trabalhando. Pelo óbvio, ele trata de assuntos sigilosos, né?
E por isso se chama caixa preta. Na verdade, Milton, muito se dedicou para como o conselho é estruturado, qual é o percentual de independentes, que diversidade deve ter, que comitês deve ter, e se deixou de lado um elemento fundamental que é o comportamento e como o comportamento impacta a sala dos conselhos. Por quê? Nós somos humanos. Como humanos, nós somos vulneráveis a vieses cognitivos, como é chamado tecnicamente. Vou dar um exemplo mais claro para você. Eu sou vulnerável, por exemplo, ao fato de ter consciência perfeita de que eu conheço muito bem como é feita essa caneta e eu sou capaz de te dizer de todos os elementos que ela estão aqui, como vai funcionar, se vai abrir, não vai abrir. Muitas vezes nós somos presas de um dos vieses, que é um viés do excesso da confiança. Isso acontece muito nas organizações. Eu tenho certeza que o projeto que eu estou fazendo vai ter um retorno de X%. Eu vou fazer esse projeto em 18 meses. Então, este excesso de confiança é um dos vieses que nós somos vulneráveis. Mas há diversos outros. Porque nós somos impactados por vários fatores que necessariamente não são admitidos nos conselhos de administração. E vamos ter em mente que num conselho de administração você tem pessoas altissimamente preparadas, com muita experiência, que mais ainda podem ser presas dos vieses pela autoconfiança que tem em si próprios e na sua experiência passada, né? Tem um caso interessante que se conta naquela situação do Katrina que aconteceu nos Estados Unidos, aquele terrível incidente climático, né? O general que foi incumbido de tratar do Katrina, ele chegou lá, viu a situação e ele sabia que em situações como essa, os primeiros relatos, e você como jornalista sabe bem, eles são exagerados, porque as pessoas estão alarmadas pelo que acaba de acontecer. Então foram chegando os relatos e ele tinha que mandar recursos para o local para dar conta da situação. Mas ele estava fazendo o desconto dele. Não, isso está exagerado, está exagerado. Quando chegou de noite, na hora final de decidir o deslocamento dos recursos, ele mandou menos recursos, porque imaginando que havia um exagero. Bom, o dia seguinte amanheceu com muito mais gente morta, prejuízos ambientais, materiais de uma dimensão assustadora. E sem estrutura para atender aquelas pessoas que estavam necessitando. Ele teve esse viés, que você pode dizer que de excesso de confiança, o próprio viés de memória, ele confiou na memória que ele tinha de episódio, porque ele era muito experiente. Veja, às vezes muito experiente pode ser ainda mais presa de um viés. E, naturalmente, ele renunciou depois, até porque isso aconteceu num país onde as pessoas se envergonham de fazer coisas desse tipo, né? Agora, quando você está dentro de um conselho, há uma tendência pela própria diversidade de pensamentos que esse impacto da autoconfiança, né, da uma confiança excessiva, não seja menor? Que você tem pessoas diversas tomando decisão ou não? Olha, deveria sim, se efetivamente você tivesse diversidade no conselho de administração. Mas, se todo mundo que estiver no conselho for homem, estudou engenharia, em geral na mesma escola, todos torcem para... Qual é o seu time? Eu torço para o Grêmio de Porto Alegre. Eu me lembrei. Todos torcem para o Grêmio, né? Todos tomam chimarrão depois do almoço. No mínimo, uma empresa gaúcha. No mínimo, uma empresa gaúcha. É pouco provável que o pensamento deles seja diverso. Então, eles serão presos de um dos vieses de grupo, que é o viés do pensamento, do group thinking, pensamento de grupo. Ninguém desafia o pensamento. Agora, muda a situação e coloca pessoas de várias formações, de regiões, vários não gaúchos, né? Mulheres, pessoas com formações, com vivências sociais diferentes, pessoas até de outras origens, de uma origem internacional, possivelmente vai ter uma outra perspectiva e vai falar, peraí, mas será mesmo que esse é um caminho certo? Eu estou vendo este outro aspecto. Então, a conformidade excessiva no conselho, ela é um perigo danado e ela acontece o tempo inteiro. Porque a gente, quando pensa em formar conselho, você pensa em chamar pessoas da sua confiança e que são muito parecidos com você. Um bom conselho deve ter este nível de diversidade e deve ter, mais do que tudo,
um ambiente que permita o contraditório, onde a nossa cultura não ajuda. Nós temos uma dificuldade de lidar com o conflito. Eu digo nós, latino-americanos, brasileiros, a gente pede desculpa para destoar, discordar, né? E isso é muito ruim, porque a boa decisão resulta deste desafio dos pensamentos, que vem de outras perspectivas e que resulta na melhor decisão que se poderia tomar. Quero pegar ainda esse tema da diversidade. Você citou a presença de mulheres. É sabido que a presença de mulheres nos conselhos administrativos ainda é muito pequena. No Brasil, isso é uma realidade. É uma realidade. Se você pega as empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores, elas são só 7%. É risível esse número. É porque nós não temos mulheres preparadas para assumir postos nos conselhos de administração? Não, nós temos muitas mulheres preparadas. Você tem como causa para isso um conjunto muito grande de fatores. Em primeiro, há preconcepções, e que tem feito com que as mulheres, que embora cada vez mais presentes nas empresas, cada vez mais presentes nas escolas de advocacia, nas escolas de engenharia, não subam na organização na mesma proporção para os cargos de liderança. Como elas não chegam na mesma proporção na diretoria e na posição de diretor-presidente, é menos provável que elas sejam olhadas como possíveis candidatas para conselhos de administração, né? Então, há um outro fator, por exemplo, um estudo que eu cito no livro é que eles fizeram, quando você coloca numa lista final de candidatos, se você coloca em 4 uma mulher, isso se aplica também para questões raciais, né? Para a questão, uma mulher ou alguém negro ou qualquer outra condição diferente da maioria predominante. Se você coloca 1, 2, 3... A proporção, a possibilidade dessa mulher ser a finalista muda exponencialmente. E o que acontece é que na nossa lista final, se é que a gente tem uma mulher, a gente tem uma. Então a chance de cara dela já se perde muito. E como é que você quebrou essa barreira? Olha, boa pergunta. Eu quebrei essa barreira a vida inteira, Milton. Eu sempre fui... o bendito é o fruto entre os homens. Eu trabalhei como executiva numa empresa de tecnologia da informação e eu era a única mulher da equipe de 6, que era o presidente mais 5 diretores. Ao longo da minha vida, eu fui jornalista do início da minha carreira, trabalhei em rádio e televisão e eu era uma das poucas mulheres que atuava como repórter que cobria economia e política. Eu não sei de onde nasceu isso, mas uma coisa eu posso testemunhar. Eu nunca achei que eu deveria ficar de fora pelo fato de ser mulher. Eu nunca pedi licença e fui entrando em todos os lugares onde eu... E geralmente nos conselhos de administração dos quais você participa ou já participou, tem outras mulheres ao seu lado ou você continua sendo única? Olha, em muitos casos, hoje eu sento no conselho de administração de uma empresa onde eu sou a única. Eu sento no conselho de administração de uma entidade internacional, GRI, Global Reporting Initiative, onde lá nós somos, vamos dizer, uns 40%, mas é uma entidade que já tem foco nisso. A maior parte das vezes eu sou uma andorinha solitária querendo fazer verão. O Gerson Vernieri, que é nosso ouvinte e está acompanhando o programa pelo Facebook, pergunta o seguinte: há evidências baseadas em indicadores de desempenho operacionais ou financeiros da eficácia dos modelos de governança? Gerson, com certeza tem. Hoje, Milton e Gerson, tem estudos bastante relevantes, feitos em empresas de todo tipo, em todos os países, olhando cortes de por diversos olhares, onde consistentemente boas práticas de governança corporativa estão associadas à criação de valor. Mas elas estão associadas à redução, à minimização de destruição de valor. Eu mesma estive envolvida com um estudo que foi feito logo após a crise financeira internacional em 2008, e a gente comparou 14 empresas latino-americanas com todas as empresas que negociavam as ações em bolsa na América Latina. E a gente olhou 6 indicadores distintos da empresa, indicadores operacionais, indicadores financeiros. Consistentemente, as empresas melhor governadas
tinham indicadores melhores e mais, ficaram mais protegidas em 2008, no período em que houve aquela destruição de valor tremendo, logo no deflagrar da crise financeira internacional. Então, é inquestionável a criação de valor da governança e ela está muito associada com aquele elemento que eu trouxe antes, que é a questão da confiança, né? A confiança cria valor e diminui, vamos dizer, o risco de destruição de valor. O Gerson até falou aqui em modelos de governança. Existem modelos diferentes uns dos outros? Sim, porque os modelos de governança, eu gosto de dizer que governança é uma resposta a um contexto. Não existe um modelo único. Então, você está falando de uma empresa familiar, fechada, que atua num segmento altamente competitivo e que está sofrendo ameaças de players, de atores internacionais, o sistema de governança dela será um. Você está falando de uma empresa listada, gigantesca, que tem, por exemplo, participações de investidores internacionais, o modelo de governança será outro. Os princípios não mudam, são aqueles 4 que você se referiu, mas o modelo e como você formata a governança vai variar de acordo com esse contexto. O que tira o sono dos conselheiros? Estou fazendo aqui essa pergunta porque esse é um dos capítulos do livro que você escreveu, A Caixa Preta da Governança. O que tira o sono dos conselheiros? Eu fiz uma pesquisa respondida por 102 conselheiros de administração, né? E um dos elementos que eles trazem é a governança ruim, ou a má governança de uma empresa é uma das coisas que tira o sono dos conselheiros. A outra coisa é um presidente, um CEO, né? Chief Executive Officer, como na expressão em inglês, inadequado. Outro elemento que tira o sono dos conselheiros. E veja, a minha pesquisa foi feita entre maio de 2015 e janeiro de 2016, portanto a gente já estava no impacto de uma crise financeira, eram essas situações de crises financeiras, de resultados consistentemente ruins e duradouros, né, do ponto de vista serem resultados ruins. Então são esses, vamos dizer, os elementos... Temos mais no livro, mas esses são elementos, vamos dizer, top das preocupações que tiram o sono dos conselheiros. E você fala também lá no final sobre a bússola comportamental. A bússola comportamental. Que bússola é essa? Qual é o nosso norte? Olha, justamente como eu falei no capítulo anterior, eu falo dos vieses que somos presas e que somos humanos vulneráveis a vieses. Sobre os quais nós conversamos, isso, inclusive aqui, alguns deles. Isso, vieses individuais e vieses de grupo, como o pensamento de grupo, que a gente falou. Ou efeito manada, que é na falta de informação eu sigo aquele que parece conhecer alguma coisa. O último capítulo, que é a bússola comportamental, dá justamente o caminho das pedras de como é que eu navego nesse mundo dos vieses. Primeiro passo, admitindo que eles existem, que é o passo número 1, para a partir daí eu adotar práticas, procedimentos que eu dou para cada um desses vieses nesse último capítulo, ofereço, portanto, uma bússola comportamental de como navegar nesse mundo incerto dos vieses que a gente é vulnerável, que a gente é sujeito. Você falou, o primeiro passo é ter noção de que realmente isso é o que acontece. Nós temos esse viés, somos pautados por ele, ele impacta a nossa decisão. Tem que ter consciência disso. Primeiro passo tomado. Eu tenho que admitir isso, Milton, porque se eu não admitir, eu vou admitir, por exemplo, que eu sou uma sabe-tudo. Se eu não viro para você e pergunto, mas espera um pouquinho, eu tenho que me dar o benefício da dúvida, por mais especialista que eu seja em governança, por exemplo, eu tenho que dar o benefício da dúvida e perguntar, mas você está questionando um ponto qualquer, o que tem ali? E eu tenho que ter ouvidos de ouvir para isso. Então, isto é, por exemplo, um dos caminhos que eu mitigo a possibilidade de eu ser presa de vieses. Né? Uhum. Agora, um segundo aspecto é sobre o que nós já falamos aqui, é dar diversidade a esse conselho, porque aí a tendência é que o viés do coletivo, o viés de grupo, vai pesar menos. Seria um segundo aspecto a ser levado em consideração. Sem dúvida, alguém vai levantar a lebre de que algo pode estar acontecendo. Gente, isso não se aplica só a grandes empresas, isso a qualquer grupamento humano. Se você assiste um filme, por exemplo, em que você vê que um grupo fica preso na montanha num fim de semana, todos nós já assistimos esse filme, Thriller, você vai ver como é que o grupo, como é que alguém tende a querer levar o grupo para um determinado lado e que às vezes uma pessoa
que tem que ter, inclusive, um estilo forte para dizer, não, tem um caminho diferente, nós não estamos pensando numa variável assim. Então, a diversidade permite que mais pontos sejam apresentados, que mais questionamentos surjam, e com isso a decisão final pode estar mais protegida. A Cláudia, levando em consideração que você muitas vezes é uma só mulher dentro de um conselho de administração, quer saber como é que você faz para que a sua voz seja ouvida entre os homens? Cláudia, boa pergunta, porque muitas vezes eu tenho a sensação de que eu sou absolutamente transparente, ou seja, você fala e é como se não tivesse falado. Aconteceu comigo já de 3 meses depois de eu ter apresentado um ponto num determinado conselho, algum outro conselheiro traz e todos reagem positivamente como se nunca tivesse falado. Mas qual é o ponto? Eu acho que ao longo da vida a gente vai tendo um pouco mais e nesse lado a confiança é relevante, onde você vai construindo um discurso e vai se fazendo ouvir. Agora, é muito importante que a gente tenha, vamos dizer, uma autoestima bem relevante, porque você vai ver rostos que vão imediatamente para a tela do seu smartphone enquanto você está falando, então você precisa ter uma segurança muito grande do que você tem a dizer, e insistir e desenvolver habilidades de comunicação para fazer isso. Até tem um livro do Milton Jung que pode te ajudar nisso. Tá bom, obrigado pela citação. Uma palavra final para quem está nos acompanhando, baseado nessa longa experiência que você tem em conselhos de administração, mas especialmente no tema da governança corporativa. Olha, eu acho que a minha recomendação é que se foque efetivamente nesses princípios que a gente falou: transparência, equidade, responsabilidade corporativa e prestação de contas no sentido de accountability. A cada passo que você dá, a cada atitude que você toma nas organizações, você está sendo direcionado por esses princípios? É você que vai fazer o julgamento das suas ações, dos seus comportamentos e das suas atitudes. Essas suas atitudes serão geradoras de valor no longo prazo, mesmo que neste momento, na empresa que você está, isso parece não ser muito apreciado. Mas ao longo da sua carreira, isso vai fazer a diferença. E fique muito atento para os aspectos comportamentais, porque você pode se beneficiar de considerar que eles existem, você pode ser vítima destes vieses, mas você pode dar a volta neles prestando atenção no que eles podem impactar no seu cotidiano. Sandra, muito obrigado pela sua gentileza de trazer aí parte dessa sua experiência, parte desse seu conhecimento aqui para o mundo corporativo. Muito obrigado mesmo e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer estar com você e com vocês. O prazer é todo nosso. Sandra Guerra, que é conselheira de administração, fundadora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, uma das fundadoras do Instituto, e autora do livro A Caixa Preta da Governança, para todos aqueles que precisam entender como o comportamento impacta as salas do Conselho. Livro este publicado pela Best Business. A você que participou aqui do Mundo Corporativo, o nosso agradecimento, e fica sempre a nossa mensagem final, a nossa lembrança final. A nossa ideia é fazer com que esse conhecimento seja compartilhado com outras pessoas e que o seu conhecimento também seja compartilhado. Por isso, se você quiser, vá até a nossa página de discussões ou até o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Lá você pode publicar a sua opinião, publicar o seu conhecimento, seu artigo, para que outras pessoas possam discutir sobre os diferentes temas na área corporativa. Muito obrigado e até um próximo capítulo.